Vocês estão felizes ainda? Amém. Glória a Jesus, glória a Jesus. Mais uma vez, obrigado por atender esse chamado tão especial, né? É um chamado que não é nosso, é do Espírito Santo de Deus. E nós, em tempo recorde, nós estabelecemos que faríamos um day camp, né, seu Roberto? E aí colocamos tudo isso sobre a responsabilidade do seu Roberto e da dona Gisele. Faz parte, né? Descasca esse pepino aí. E aí, olha lá, a galera, a cozinha já tá... 3 viagens para Pedra Preta? Meu Deus do céu, hein? Que Deus honre a fé desse homem. Amém, amém. Eu sei que está sendo um dia muito agradável e vai ser algo extremamente poderoso da parte de Jesus. Meus amigos, eu acredito, antes da gente começar, é por isso que eu pedi para que todos estivessem aqui, eu vejo que Deus na Simple tem um jeito muito diferente de trabalhar, porque grande parte das pessoas que fazem parte já são líderes em Cristo há muito tempo, já reconhecem o seu chamado, já sabem aquilo que Deus espera dela e, sobretudo, já viveram muitas experiências em Deus. Então fica um pouco mais, não é que é mais fácil, mas é mais assertivo tudo que nós vamos conversar, né? E a primeira coisa, antes da gente ler texto bíblico, eu explicar exatamente como é que vai funcionar a nossa conversa, tanto agora de manhã, quanto também no final da tarde, nós teremos mais uma ministração. Mas eu acredito que a gente precisa... Tá aqui o pessoal também do Descende, olho para eles e... Eu lembro o pessoal do Descende, 15 horas de pé. Meu Deus, Maurício, você imagina? 15 horas de pé. Eu também vou no Descende no próximo, se Deus quiser, mas eu vou na arquibancada. Eu falei para a Jéssica... Uai, Jéssica, que história é essa, Cô? 15 horas de pé e você 12 horas sentado? Ah, você estava acostumado, entendi, defendendo seu marido, você é esperta, hein, amiga? Ele não aguentou, né? É a idade, né, amiga? É a idade, tá perto dos 40, né? Eita, hein? Entregou. Perto dos 40. Quero ir no Descende, mas provavelmente vou para arquibancada, né? O joelho já não aguenta. Não estava no script, mas já aproveitando a deixa, Chloe e Jéssica voltou do Descende, e aí a gente ainda tem que marcar uma mesa, marquei a mesa com a Ana, que estava no Descende também, para ouvir, né? Para ouvir a Ana Sara. Cadê a Ana Sara? Tá ali. A Sara. A Ana Sara também foi, mas não tá aqui. E aí, o legal foi que, pelo menos o feedback que nós recebemos de bate-pronto, da Jéssica e do Chloe, e também da Ana, é que tudo que eles ouviram lá no Descende, ou seja, todos os líderes praticamente, os mais renomados do Brasil inteiro estavam no Descende. E eles falaram, cara, tudo que nós ouvimos lá, Deus tem ministrado na Simple já faz um tempo. Ou seja, não é um oba-oba, não é uma experiência sensorial, não é bagunça, brincadeira, não é algo direcionado, chamado à responsabilidade, é assumir o nosso compromisso com Deus. Depois eu quero pegar esses detalhes de fato do que realmente eles ouviram lá. Mas deixa o nosso coração alegre, porque a Bíblia diz que é vários ministérios, várias pessoas diferentes, mas o mesmo Espírito. Então o Espírito está fluindo de uma maneira específica nesses dias. Nós reforçamos isso praticamente todo o culto na Simple. Deus está fazendo algo específico, não aleatório. O Espírito está soprando de uma maneira muito única nesses últimos dias. Por quê? Porque existe algo único que Ele está dividindo com a sua igreja, e nós vamos falar um pouco sobre isso então, uma unção específica para os últimos dias. Então assim, meus amigos, antes da gente, de fato, lermos o texto, eu acredito que nós precisamos aqui, eu peço a atenção de vocês, nós precisamos realinhar algumas expectativas. Porque se nós não partimos do mesmo ponto, ou seja, um marco teórico, um ponto de partida igual, é possível que de alguma forma nós estejamos construindo uma igreja que não é saudável, ou não é compatível com aquilo que Deus está fazendo. Isso pode comprometer literalmente a nossa missão, né? Eu sei que aqui todo mundo tem uma vida corrida, todo mundo tem família, todo mundo tem boleto, enfim, a gente tem uma vida extremamente corrida de alguma forma, né? Desgastante de alguma forma. E a gente não está brincando de ser igreja, amém? A gente não é um clube social onde a gente fica brincando, vamos lá no clube jogar uma bola. Não, nós estamos aqui porque nós estamos debaixo de uma palavra. Quem acredita nisso?
Nós vivemos sobre uma palavra, nós somos chamados por um povo, uma propriedade exclusiva de Deus, uma nação santa e eleita. Então nós temos algo em comum. Eu acredito que nós precisamos entender alguns pressupostos, sabe? Algumas coisas essenciais para a gente começar a pensar sobre igreja saudável e relevante nos últimos dias. Então, que pressuposto seria esse? Que mensagem essencial é essa? Só para a gente marcar o nosso ponto de partida. Primeira coisa que a gente tem que entender, principalmente no tempo que a gente está vivendo, a igreja não existe para nos oferecer uma experiência com Deus. Totalmente diferentes. Por quê? Porque durante muito tempo, normalmente, principalmente num lugar como esse, quem aqui já participou de mais de 2 acampamentos na sua vida cristã? 3, 5, não, revela a sua idade na barra agora. Daqui. Eu perdi os números assim de tanto acampamento que nós já construímos, que nós já realizamos, mas diversos. E eu não sei se na época de vocês era assim, mas nós criávamos uma expectativa gigantesca no acampamento, porque lá no acampamento a gente vai receber uma unção de Deus, que a gente vai cair, que a gente vai não sei do quê, sabe aquelas experiências, igual quando vai pro monte, vamos pro monte. E chegar no monte, o que vai acontecer? Deus vai falar, não, nós vamos ver o graveto pegar fogo. A gente ia numa expectativa de que algo sobrenatural, surreal, avassalador, iria nos arrebatar a ponto de que aí sim, eu me enchi de alguma coisa que eu não sei o que é. E a gente criava essas expectativas. E durante muito tempo, muitas vezes, nós íamos para a igreja na ideia de viver uma experiência. Porque se Deus me tocar aqui e acontecer alguma coisa que eu não sei o que é, eu chorar, cair, eu me arrepiar, minha vida vai mudar. Ou seja, parece que durante algum tempo na história da igreja, nós nos iludimos a pensar que a igreja tem como responsabilidade oferecer uma experiência com Deus e não nos conduzir a conhecer a vontade de Deus. Quem está entendendo? É totalmente diferente uma coisa da outra. Aí você pode me perguntar, Vitor, então, qual é a vontade de Deus? Que Paulo fala tanto nas suas cartas, que a Bíblia está repleta de versículos. Os profetas no Antigo Testamento falavam sobre isso, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. O meu povo perece por falta de conhecimento. Tem uma onda sonora vindo do além. Glória a Deus, hein? Não é para chorar, amigo, não é PNL. E aí a gente pode perguntar, o que realmente é essa vontade de Deus que a igreja tem como responsabilidade nos conduzir a conhecê-la profundamente? Porque senão a igreja vai se tornar um clube social como qualquer outra coisa. Estou vendo o meu amigo João aqui. Senão vai virar Mancha Verde, Gaviões da Fiel. Sabe aquela galera? Voltou. Entende? Mas a igreja não, a igreja é totalmente diferente. Ela tem uma responsabilidade diferente. Nós estamos aqui porque nós somos um povo de Deus que vive segundo uma vontade específica de Deus. Então a pergunta que não quer calar é: qual é a vontade de Deus? De alguma forma. Então, eu preciso entender isso, porque aí eu entendo o plano de Deus, a missão de Deus e como eu posso contribuir dentro desse processo para não virarmos um clube. Então, de maneira bem simplória, só para que você entenda como um ponto de partida, a vontade eterna de Deus, ela é revelar Cristo, redimir a humanidade, restaurar todas as coisas, convergir tudo em Cristo e estabelecer um reino eterno. Se alguém te perguntar qual é a vontade de Deus nessa terra, o que ele está fazendo? Ele está brincando de ser Deus? Ele tem as câmeras do Big Brother para ficar olhando todo mundo, saber o que está fazendo? Não! Deus está fazendo algo perfeito. E o que ele está fazendo? Cumprindo uma vontade eterna. E qual é a vontade eterna? Revelar Cristo, redimir a humanidade, restaurar todas as coisas, convergir tudo em Cristo e estabelecer o reino eterno. Amém? É isso que Deus está fazendo. Aí você pode perguntar, eu já vi muita pessoa falando assim, Vitor, eu não sei qual que é a vontade de Deus para a minha vida. Alguém já teve essa dúvida em algum momento? Às vezes eu pego algumas pessoas que chegam na igreja, ou vai conversar numa mesa, eu ainda não entendi qual é a vontade de Deus para a minha vida. Como se essa vontade de Deus estivesse falando de uma vocação, porque às vezes a gente confunde, né? Qual é a minha vocação, ou seja, quais são os ministérios pelos quais Deus vai me usar. Às vezes a gente confunde essa ideia. Eu vou pregar? Eu vou cantar? Eu vou servir na mídia? O que eu vou fazer? Qual que é a minha vocação? Eles estão confundindo vontade de Deus específica com vocação, embora a vocação é algo extremamente importante. Mas se alguém te perguntar qual que é a vontade de Deus para a sua vida, é algo muito claro também, que é, Deus quer nos santificar por completo, renovar a nossa mente, Deus quer desenvolver um coração grato, Deus quer
aperfeiçoar a vida digna do Evangelho e Deus quer gerar uma maturidade em Cristo. É isso que Deus está fazendo. Na minha vida, na sua vida, Ele trabalha. Deus está trabalhando agora. Nossa, nesse sol quente agora, Deus está trabalhando de uma maneira muito específica na sua vida e na minha vida. E o que Deus está fazendo? Deus está levantando um povo santo, um povo com a mente renovada, um povo com um coração grato, um povo que vive uma vida digna e compatível com o evangelho que ele carrega e, sobretudo, um povo que está sendo aperfeiçoado na sua maturidade cristã. Se eu pudesse resumir, então, para a gente entender qual que é esse pressuposto, esse ponto de partida, né? De um lado, a vontade eterna de Deus é redimir o mundo em Cristo, e do outro lado, que é a vontade específica de Deus para a minha vida, é ser transformado à imagem de Cristo para participar desse projeto de redenção. Vocês entendem que esses são os dois marcos mais importantes? Nós não estamos soltos na história. O plano de Deus não é aleatório, não é solto. E aí ele pode usar, seu Roberto, todas as circunstâncias da vida para cumprir isso. Se você vai nascer em São Paulo, se vai nascer no Mato Grosso, se você vai estar acostumado com o sol, não vai estar, se você veio de uma família rica ou pobre, se você passa por diversidades, por reveses, por imprevistos, tudo na nossa vida está cooperando e convergindo para a vontade eterna de Deus, redimir o mundo em Cristo, e para a vontade específica de Deus, me transformar à imagem e semelhança de Cristo para participar da redenção da terra e do mundo. Olha só, resumimos o Evangelho em 5 minutos. Se alguém te perguntar agora qual é a vontade de Deus para a sua vida, você sabe, Deus está me preparando e me transformando à imagem de Cristo para que eu possa colaborar com o projeto de redenção que Ele já está fazendo. Posso ouvir um amém por isso? Aleluia, aleluia. Vocês percebem que essas duas vontades, tanto eterna quanto específica, está falando de uma missão. Deus está em missão. Se eu sou filho e estou sendo transformado à imagem de Cristo, logo eu também estou em... Ixi, o povo tá... Quem está com fome? Não deu tempo de estar com fome ainda, né? Nós estamos em missão, porque Deus está trabalhando agora. Jesus, quando foi operar aquele milagre no sábado, vieram e jogaram a lei na cara dele, mas você não pode operar isso no sábado. Ele falou, o meu pai está trabalhando agora, eu faço aquilo que eu vejo o meu pai fazer. Então Deus não está ocioso, Deus está trabalhando de maneira intencional e tudo até agora está cooperando e convergindo para isso. Então você pode pensar, é só mais um sábado de mais um de vários da minha vida. Não é. Não é. Nós não estamos aqui por acaso, Deus está fazendo algo poderoso. E eu acho que às vezes a igreja demora para entender isso. Não é uma vida aleatória, uma vida intencional, coisas convergindo, tudo ao nosso redor e nada foge do controle de Deus. Então Deus agora está em missão e nós também estamos em missão. E aí, queria que você pudesse ser um profeta de Deus. E aí você vai pelo menos lembrar o amiguinho seu que está do lado, vai falar assim, fala para ele, é uma pergunta, já arrumou suas malas? Pergunta para ele. Já arrumou as malas? Hein? Já arrumou as malas ou não? Aleluia. Aleluia. Eu queria, a título de introdução, depois de estabelecermos uma base comum para que nós pudéssemos pensar a partir de agora, eu fiz questão de, eu sei que pode parecer incomum, principalmente para um acampamento. O pastor Diego falou, não é possível, você vai falar sobre escatologia num dia de acampamento? Eu nunca vi isso na minha vida, eu participei de uns 20 acampamentos na minha vida, eu nunca vi alguém falar sobre escatologia num dia de acampamento. Eu não vou falar sobre escatologia especificamente, mas eu quero apenas trazer algumas informações importantes para que você entenda que nós estamos falando, que Deus está em missão e que você está em missão, é algo verdadeiro. Tá? Na verdade, eu tentei projetar aqui, mas esquecemos de trazer a lona da projeção, então eu vou só citar. Pois é. Mas quando eu entendi que Deus estava em missão e que eu estava participando dessa missão, Jéssica,
A pergunta que eu fiz, Jaque, foi quais profecias, uma curiosidade, eu fui buscar e fui estudar. Quais as profecias Deus já cumpriu no século XX e está cumprindo no século XXI? Porque Deus tem algo específico que está cumprindo a cada etapa. E às vezes a gente fica achando que essa é a história da carochinha. Ah, né? Jesus vai voltar. Ah, é verdade, não sei o quê. Mas nós não estamos acompanhando cronologicamente o cumprimento das estações que Deus está fechando até chegar o grande dia ou o grande e terrível dia do Senhor para algumas pessoas, como diz a Bíblia. E por curiosidade eu falei, cara, eu preciso trazer essa informação lá no acampamento para embasar o que nós estamos falando. Nós estamos de brincadeira nessa terra e passeando em parque de diversão. Nós estamos cumprindo uma missão. Então, de maneira bem rápida, eu quero apresentar para vocês aqui 9 promessas que já se cumpriram ou estão em curso de cumprimento, que foi no século XX e agora no século XXI, para você entender a seriedade daquilo que nós estamos falando. Primeira delas, fala sobre a restauração de Israel como uma nação. Vocês já conhecem? Em 1948, Israel é conhecido novamente depois de quase 2000 anos de história, porque eles foram dispersos ali no primeiro século. Eles foram dispersos, a nação de Israel quase que se perdeu, porque foram perseguidos durante muitos anos e muitos milênios. Só que em 1948 há aquela votação, a ONU reconhece o voto de um brasileiro, né, devolve a Israel por causa da história que eles carregavam, que uma parte lá dentro de Israel era deles, por origem. Em 1948 isso se cumpre. Eles recebem de volta o direito de habitar na terra que foi dos seus antepassados. E isso fala de uma profecia de Ezequiel 36, 37, Isaías 68, Amós 9, Lucas 21, 24. Todos esses versículos que eu falei para vocês falam a respeito desse cumprimento que aconteceu pouco tempo atrás, se formos comparar 1948, isso se cumpre. Primeira profecia que se cumpriu no século XX, restauração de Israel como nação. Segunda, Jerusalém sob o controle judeu, profecia de Lucas 21, fala que Jerusalém seria pisada pelos gentios até que os tempos destes se cumprissem. Em 1967, a Guerra dos 6 Dias, Israel assume controle de Jerusalém Oriental. Muitos interpretam isso como um avanço do cumprimento dessa palavra. Terceira, retorno global dos judeus dispersos. Aqui a gente está falando de Deuteronômio 30, estamos falando de Isaías 11, de Ezequiel 36. Século XX e século XXI testemunharam ondas massivas de migração judaicas vindo da Europa, da Rússia, da Etiópia e de outros lugares. Algo que por século parecia impossível. Deus consegue, através de um grande milagre, reunir todos os filhos que estavam dispersos por todas as nações. E essa migração começa a vir de forma massiva, em massa, voltando para esse lugar. Quarta profecia, avanço tecnológico que permite controle global. Apocalipse 13 fala de um sistema onde ninguém poderá comprar ou vender sem uma marca. Durante séculos isso era inconcebível. No século XXI, com moedas digitais, sistemas biométricos, chips, reconhecimento facial e economia global integrada, muitos veem que a infraestrutura para isso agora existe. Quinta, globalização e governo mundial em potencial. Profecia de Daniel 7, Apocalipse 13 e 17 falam de um sistema político global centralizado. Nunca na história houve organizações como ONU, União Europeia, tratados globais, acordos climáticos e econômicos. Então, eles entendem que essa ideia dessa governança global deixou de ser uma ficção da Bíblia e se tornou uma realidade no século XXI. Número 6, multiplicação do conhecimento. Daniel 12 diz que muitos correriam de um lado para o outro e a ciência se multiplicaria. Século 20 e século 21 tiveram explosões científicas, internet, inteligência artificial, viagens internacionais acessíveis, o conhecimento duplicando em velocidade exponencial. Mais uma profecia que o nosso tempo está englobado. Número 7, aumento de conflitos e tensões globais. Profecia de Mateus 24 fala de guerras e rumores de guerras. Então você já sabe muito bem, o século XX foi marcado por Primeira, Segunda Grande Guerra Mundial. Nós estamos vivendo agora, nesses últimos anos, guerra na Ucrânia, guerra na Palestina, guerra... Enfim, mais uma vez, o século XXI mantém a instabilidade
global permanente. 8. Apostasia e esfriamento espiritual. Profecia de 2 Tessalonicenses, de Timóteo e de Mateus. A secularização crescente do Ocidente, o abandono da fé histórica e a relativização moral são vistos por muitos como um cumprimento progressivo dessa profecia. Eu me encerro. Suposto acordo de paz. Quem tem acompanhado os noticiários viram agora ultimamente, o Trump sai daquele velho acordo mundial, vamos chamar isso do antigo acordo mundial, e ele cria para si um novo grupo com várias pessoas, com vários países, e segundo alguns, essa é uma profecia de Daniel 9, versículo 7, aonde vai se criar uma nova ordem mundial, e através dessa ordem eles vão dominar o mundo. E um dos projetos que eu vi agora do Trump é trazer a paz entre Israel, entre a Palestina, tentando de alguma forma criar um ambiente para que uma outra profecia também se cumpra, que é a construção do terceiro templo em Israel, onde a Bíblia diz que o anticristo vai sentar e vai governar como se fosse Deus. Vocês percebem que nós não estamos falando aqui de uma historinha. Nós estamos contando, nós estamos vivenciando, nós estamos fundamentando a nossa vida em algo que é extremamente real e relevante. Eu fiz questão de trazer essas profecias, não é para nos chocar, mas é sobretudo para trazer a nossa atenção sobre a responsabilidade e o discernimento do tempo que nós estamos vivendo. Amém? Alguém está comigo aqui ainda? Vocês entendem isso? Isso faz com que nós nos comportemos de uma maneira totalmente específica, porque nós entendemos o tempo que nós estamos vivendo, e a partir disso nós somos mais intencionais. Eu lembro uma vez, ainda como líder de jovens da Lagoinha, nós fizemos uma série chamada Tempos do Fim, acho que a galera vai lembrar, nos jovens. Imagina, o jovem quer festa, quer pular, ele quer... E aí nós fizemos uma temporada de 1 mês falando sobre profecias a respeito do fim. E um dia eu trouxe sobre a realidade de Israel, alguns aspectos, rodei um vídeo, acabou o culto, levantou um menino lá e os caras vieram me zoar. Haha, olha aí quem tá aí, ó, um judeu, o menino era judeu. Todo mundo não usava o kippá? Um judeu, os caras, vai, você falando sobre Israel, não sei o que, é o judeu aí que entende muito mais. Aí eu falei pros meninos, cara, se ele nunca teve a oportunidade de ouvir a respeito de Jesus, essa mensagem ou salva ele ou condena. Ele estava lá e a galera zoando, porque, né? A gente estava falando sobre isso. Mas vocês percebem que agora nós sabemos de maneira parcial que nós não fomos chamados para outra coisa, senão colaborar com Deus naquilo que Deus está fazendo. E Deus está trabalhando. Ele está trabalhando. Bom, partindo desse pressuposto, eu quero ler o texto. Quero que você... Agora não tem a projeção, mas você tem o seu smartphone, né? Tem gente com a Bíblia ali. Quero que você abra comigo, por gentileza. Malaquias, capítulo de número 4. Nós vamos ver a última profecia do Antigo Testamento. E se eu pudesse dar um tema para essas duas reflexões que nós vamos fazer logo de manhã e também à noite, o tema seria o espírito de Elias e o despertamento de um povo. O espírito de Elias e o despertamento de um povo. Para isso, eu peço por gentileza que você abra sua Bíblia em Malaquias capítulo 4, nós vamos do versículo 1 ao versículo 6, depois nós vamos para Lucas 1, 16, 17, depois nós vamos para Mateus 11, 13 e 14. Podemos ler, meus amigos? Ok? Malaquias, capítulo de número 4, versículo 1. Diz assim: assim diz o Senhor dos exércitos, o dia do julgamento se aproxima e arde como uma fornalha. Naquele dia serão queimados como palha os arrogantes e os perversos. Serão consumidos desde as raízes até os ramos. Mas para vocês que temem meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas. Posso ouvir um amém por isso? E vocês sairão e saltarão de alegria como bezerros soltos no pasto. No dia em que eu agir, vocês pisarão sobre os perversos, como se eles fossem pó sobre os seus pés, diz o Senhor dos exércitos. Versículo 4 do capítulo 4. Lembre-se de obedecer à lei de Moisés, meu servo, a todos os decretos e estatutos que dei a todo Israel no Monte Sinai.
Vejam, eu lhes envio o profeta Elias antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor. Ele fará que o coração dos pais volte para seus filhos e o coração dos filhos volte para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Lucas, capítulo 1, versículo 16 e 17. Pula rapidinho aí. Vamos dar continuidade a essa profecia de Malaquias. Lucas 1, 16 e 17. Agora Lucas está falando sobre João Batista, que é o mesmo homem também que viria para preparar a primeira vinda de Jesus, mas também sobre a unção de Elias. Eu vou te explicar logo depois. Lucas 1, 16 e 17 diz: fará muitos israelitas voltarem ao Senhor seu Deus. Será um homem com o espírito e o poder de Elias. Preste atenção nessas expressões. Mais uma vez o nome de Elias aqui. E preparará o povo para a vinda do Senhor. Fará o coração dos pais voltar para os seus filhos e levará os rebeldes a aceitarem a sabedoria dos justos. Agora nós vamos encerrar em Mateus 11, 13 e 14. Mateus, Evangelho de Mateus 11, 13 e 14. Diz assim: pois antes de João vir, todos os profetas e a lei de Moisés falavam dos dias de João com grande expectativa. E se vocês estiverem dispostos a aceitar o que eu digo, ele quem? João Batista, é Elias, aquele que os profetas disseram que viria. Amém? Fizemos aqui 3 textos que são compatíveis na sua interpretação. E agora eu quero te explicar exatamente o que Elias tem a ver com essa história, o que Elias tem a ver com a gente. O primeiro texto que nós lemos fala da profecia de Malaquias, né, que estava anunciando e apontando para a vinda do Messias. Todo o Antigo Testamento, profetas profetizaram a respeito da chegada do Messias. Então, o último livro do Antigo Testamento encerra falando de uma profecia que viria logo por vir. E essa profecia traz a ideia de um Elias, ou seja, usando a ideia metafórica do profeta Elias, que atuou em Israel, né, no exercício do seu sacerdócio, no exercício profético. O que esse Elias que Malaquias está dizendo tem a ver com João Batista e tem a ver com a igreja? Os textos que nós lemos deixam muito claro de que o que Malaquias está dizendo não é que Elias seria personificado de novo, ressuscitado e apareceria de novo, não. O que o profeta Malaquias está dizendo, senhor Roberto, é que o espírito e a unção de Elias seria usada novamente nos últimos dias, tanto para a primeira vinda de Jesus, como para a segunda volta de Jesus. Porque, eu não sei se você lembra, mas o texto de Malaquias fala também a respeito da última volta, quando vier o grande e terrível dia do Senhor. Não falou da primeira vinda, também está falando sobre a segunda vinda e o julgamento de todas as ações. Então, esse espírito de Elias é uma unção específica. É uma autoridade específica para que a igreja flua nesses últimos dias. Então vamos lá, mais uma vez, vamos nos colocar dentro do recorte cronológico e escatológico. Nós não estamos atuando de várias frentes, de maneira aleatória, não. Está sobre a igreja dos últimos dias uma unção e uma autoridade que esteve sobre o profeta Elias. Olha que curiosidade. E se você está desconectado com essa realidade, pode ser que você está aparentemente fazendo a obra de Deus sem entender o contexto, o recorte escatológico e a unção e a autoridade específica para fluir nesses dias. Então a lógica aqui para a gente entender é que unção específica é essa que a igreja carrega, sobre qual os profetas anunciaram. Eu gosto muito de fazer pergunta, toda vez eu trago isso nas reflexões. Quando eu li esse texto mais uma vez e fui estudar, a minha pergunta pela primeira vez foi: por que Elias? Por que Malaquias não fala, olha, então, a unção viria de Moisés, um grande homem? Na verdade, Israel considera Moisés talvez o maior profeta que já passou por essa terra. Moisés era um homem tão importante no contexto de Israel, que a Bíblia diz que quando ele morre, o corpo dele, ele é disputado pelo anjo de Deus e por Satanás. Para você ter uma ideia, por que a Bíblia diz que o corpo de Moisés é disputado por um anjo e por Satanás? Porque Moisés era alguém que seria uma figura
tão importante e impactante no contexto de Israel. Se as pessoas soubessem onde ele foi enterrado, provavelmente venerariam Moisés como um grande profeta e fechariam os olhos para tudo aquilo que Deus faria depois. Então, o que Deus faz? Manda um anjo recolher o corpo de Moisés e ninguém sabe onde esse cara está enterrado. Então, se a gente pudesse pensar dentro do poder de hierarquia, do impacto que esteve em Israel, a gente podia pensar, tinha que ser a unção é de Moisés, vai. Ou de Davi, o maior rei da história. Por que não? A unção de Davi. Por que não? Pai da fé, a unção de Abraão. Essa é uma pergunta muito importante. Eu sou igreja, eu sou debaixo de um recorte escatológico e a Bíblia diz que é a unção de Elias que está sobre a minha vida. A autoridade de Elias. Por que Elias? Essa é a pergunta que a gente tem que entender para ser uma igreja saudável e relevante nesses dias. Então pega a pipoca, lá que nem o Rony, pega a pipoca. Nós vamos entrar numa história para entender exatamente qual era o contexto da vida de Elias. E aí, qualquer semelhança não é mero acaso. O que Elias viveu no tempo dele é exatamente o que nós estamos vivendo nos últimos tempos. É por isso que a unção de Elias e não a unção de Moisés. Porque o contexto de Elias fala muito a respeito, de uma maneira metafórica, o que os últimos dias passaria e enfrentaria. Então você já tem uma resposta importante. Agora nós vamos tentar entender qual era o contexto de Elias. Amém? Vamos nessa? Alguém está com fome ainda? Não, né? Ah, não, acabamos de tomar café, gente. Vamos lá. Elias surge no momento mais sombrio da história de Israel. Os historiadores vão dizer que o tempo de Elias era um tempo extremamente delicado, assombroso para a fé e para a estrutura religiosa do seu tempo. Por quê? Porque, embora no tempo de Elias houvesse templo, houvesse sacrifício, houvesse exercício religioso, houvesse culto, o coração do povo estava dividido. E essa divisão, Clô, começa quando um rei chamado Acabe se decide casar com uma mulher cujo seu pai era rei de Sidom. O nome do seu pai era Etibaal. Nós estamos falando de quem? Estamos falando de Jezabel. O que torna a época de Elias sombria, extremamente perversa e perigosa, é que Acabe, o seu marido, vai casar com ela, e quando, nesse processo de cerimônia, ele faz não apenas uma aliança de casamento, não apenas uma aliança religiosa com Etibaal, o rei de Sidom, mas ele faz também uma aliança espiritual com aquele povo. Não era apenas política, não era apenas familiar, era religiosa e era espiritual. A história vai dizer que com a chegada de Jezabel sendo agora a esposa de Elias, ela introduz para a realidade de Acabe, ela introduz para a realidade de Israel o culto a Baal e a Azaré. Imagine, nós servimos ao único Deus, e todos nós reconhecemos que Ele é o único, mas agora, para crescer o nosso império, e você vai estudar, você vai perceber que Acabe foi um bom rei. Se formos olhar na perspectiva de crescimento, de alianças, de comércio, ele foi um bom rei. No entanto, espiritualmente, o reinado dele foi avassalador para a história de Israel. Por quê? Porque ele começa a se aliançar com povos pagãos. E nessa aliança, ele traz consigo uma realidade para dentro de Israel totalmente sincrética. E aí, agora, eles começam a permitir de maneira direta, não mais oculta, a adoração a ídolos, a experiências diferentes daquela pelas quais eles estavam acostumados. Então, a idolatria deixa de ser escondida e começa a ser pública. E aí agora eu quero que você preste atenção nesses detalhes aqui, porque você vai começar a ver o que está acontecendo nos dias de hoje, exatamente a mesma coisa. Como é que Acabe e Jezabel manipulavam o povo a ponto de ter tornado o tempo de Elias um tempo mais sombrio da história. Preste atenção, eu vou ser bem categórico para que você entenda de maneira cronológica. A primeira coisa que eles fazem naquela época é normatizar a cultura e a idolatria de outros deuses. Ou seja, olha só que coisa curiosa, Baal era o deus da fertilidade, da chuva e da prosperidade. Preste atenção, o deus da fertilidade, da chuva e da prosperidade. Agora pasmem, aquela era uma sociedade agrícola.
Fertilidade, chuva e prosperidade. Baal entra, a adoração a Baal começa a ser erguida, e a pergunta que se fazia é: a única forma de ser bem-sucedido é prestar culto a Baal, porque ele é o Deus da fertilidade, ele é o Deus da chuva, e ele é o Deus também da prosperidade. Então começa dentro de Israel uma miscigenação, uma mistura, uma diluição. E aí o povo começa a ficar com medo, inclusive, da sobrevivência. Já viu aquela onda de que, assim, não sei se já viram na internet, eu já vi alguns vídeos engraçados, aqueles que a pessoa entra dentro do elevador, ela faz um movimento esquisito, aí ela olha para o lado, aí entra o terceiro andar, entra o outro, faz um movimento esquisito, ela olha para o lado, no final ela está fazendo um movimento esquisito também, porque parece que ela está errada na história. Imagine essa cultura. Como começou a ter dificuldades com chuva, sobrevivência, escassez, o povo começa a fazer o quê? Com medo da sobrevivência, eu vou permitir. Quem sabe eu posso andar para alguns lados aqui. Vamos ver esse Baal, que história que é essa. Então a primeira coisa que acontece é a normatização cultural da idolatria de outros deuses. Não é mais um único Deus, não é mais uma única fé. Agora vamos entender e respeitar os outros deuses, porque eles fazem parte da nossa sociedade como um todo. Quer prosperar? Baal é a solução. Entende? Segunda coisa que torna o tempo de Elias extremamente sombrio: controle religioso institucional. O que Jezabel faz? Ela começava a sustentar todos os profetas de Baal com o dinheiro do palácio. O palácio cujo rei era Acabe, cujo Deus era o Deus de Israel. O que ela faz? Ela introduz os falsos profetas, e não apenas introduz a cultura, a identidade, a liturgia, ela também começa a sustentar essa falsa idolatria, essa falsa religião com o dinheiro do povo, com o dinheiro do palácio. E aí ela, além de sustentar com o recurso do palácio, ela começa a perseguir os profetas até a morte com a ideia de calar a voz profética. Se você cala a voz profética, você interrompe o fluir, o direcionamento de Deus. Então a melhor forma para a gente acabar com essa religiãozinha aqui, o que a gente vai fazer? Vamos começar a perseguir os profetas até a morte, vamos sustentar e dar subsídio para que os profetas de Baal tenham autoridade, tenham relevância. E, sobretudo, agora a gente vai, de alguma forma, calar a voz profética para que eles não ouçam mais a direção de Deus e, portanto, se percam. E aí a gente vai para o terceiro aspecto. A perseguição seletiva, intimidação silenciosa. Ser fiel a Deus significava risco social e risco de vida. Vocês percebem como é que eles vão fechando o cerco naquela época? Eles vão te dando a possibilidade de fazer parte do mesmo lugar, mas aos poucos eles vão implementando a sua cultura, os seus valores, a sua vontade, e o povo vai permitindo. Eu não sei se você já começou a fazer as associações, senão eu vou te ajudar logo ali na frente. Isso vai tornando aquele tempo extremamente um tempo perigoso. E eu vou para a quarta característica que torna o tempo de Israel extremamente assombroso. Começou a haver, Maurício, manipulação jurídica e política. Nós estamos falando do jornal de ontem? Não é não. Manipulação jurídica e política. Condenação de inocentes. A política, o judiciário estava totalmente corrompido, segundo seus próprios prazeres. O que isso tinha como fundamento? O povo perdia a referência moral. Está todo mundo entendendo, amém? Estão entendendo aqui? O povo perde a referência moral porque havia manipulação jurídica e política, perde a expectativa de que alguma coisa boa pode acontecer, começa a se acostumar e chega uma hora que a gente já não sabe mais o que é certo, o que é errado, mesmo porque se alguém se levantar contra, vai correr risco de vida. E não, está tudo comprado, está tudo manipulado. E o que é que nós vimos agora essas últimas semanas, mais uma vez citando o caso Epstein. Agora, mais um ministro, o Toffoli, envolvido em várias coisas, um ministro julgando o seu próprio caso, uma bagunça. Aí eu vi 3 dias atrás o Nicolas postando um vídeo falando assim: eu não sei o que o brasileiro está pensando. Ele está esperando o que mais acontecer para ele se levantar e para ele se manifestar. Mas como se manifesta? Sendo que a cultura já foi totalmente contaminada. Nós não sentimos mais, estamos dessensibilizados. Por quê? Porque foi envolvido tanta coisa que a gente perdeu até a nossa ideia.
de quem nós somos, por onde nós estamos indo. Você entende por que eu quis fazer um contraponto inicial para entender? Deus está trabalhando, nós somos chamados para algo, então acorde, porque o tempo está se findando e a nossa cultura está contaminada completamente. E eu termino dizendo, a última estratégia que Acabe e Jezabel usou naquele tempo foi chamado sincretismo religioso. A ideia era assim, você não precisa abandonar a Deus, mas tudo bem se você quiser viver algumas experiências com outros altares. Hoje a gente pode chamar isso de fé híbrida. Etanol ou gasolina, tanto faz. Estamos acostumados. Olha o perigo que eles estavam vivendo. Então você percebe que não era apenas uma idolatria agora exposta, mas era uma anestesia espiritual. O povo estava adaptado. Estava adaptado. O Clodo mandou esses dias uma reportagem, eu falei para o Clodo, o problema é que a gente está tão acostumado com esses tipos de notícias que provavelmente não nos comove mais. Isso é dessensibilidade. Não nos comove mais. Mas cristãos estão morrendo lá na Nigéria. Mas você viu o Edilson do Big Brother? Que legal. Você percebe? A nossa mente perdeu a capacidade de arguir, de criticar. A nossa mente crítica não existe. Nós estamos adaptados, porque está tudo fluido no meio de nós. Agora você imagina, você está inserido em uma sociedade que foi invadida por experiências espirituais radicalmente distintas da sua. É isso exatamente que nós estamos vivendo aqui e agora. Meus amigos, é possível de você esteja dentro de uma faculdade e tenha lá cristão, ateu, pode ter muçulmano, pode ter espírito kardecista, candomblé, pode ter, você entende? Dentro do mesmo lugar, uma miscigenação de crenças, de pontos de partidas radicalmente diferentes um do outro. E aí a ideia é assim, é isso, tá tudo certo, a gente tem que respeitar, e não estamos falando que a gente não vai respeitar. Mas eu quero dizer, a que ponto nós estamos dentro de uma sociedade? É isso que a Bíblia fala, da semelhança com o tempo de Elias para com o tempo dos últimos dias. Pessoas que na sua interpretação essencial a respeito da vida é totalmente, radicalmente diferente. E aí ela vai carregando toda essa história. E sabe o que é o pior? O pior é que dentro de esse aspecto totalmente diverso de interpretações de fé e crença, é possível que a gente tenha muitas coisas em comuns com ela. Provavelmente você pode assistir a mesma série que ela está assistindo, o mesmo Big Brother, você pode estar assistindo a mesma série ou o mesmo jogo de futebol, você pode estar fazendo parte da mesma ideia de moda. Vocês estão percebendo? Eu não estou aqui falando que nós precisamos ser radicais com as pessoas, com violência. Eu só estou dizendo que o tempo que nós estamos inseridos está diluído totalmente. E essa inserção acaba que, de alguma forma, gerando uma dessensibilidade total. E aquilo que para nós era uma verdade começa a ser a minha verdade. Já viu essa história? Essa é a minha verdade, então respeite a minha verdade. Porque o outro tem a verdade dele. Nós deixamos de ter uma verdade absoluta, fruto da pós-modernidade. Deus deixou de ser a verdade absoluta, a ciência se torna a verdade absoluta, mas a ciência não pode responder a todas as angústias da humanidade. Então, agora na pós-modernidade, a verdade é subjetiva, Diego. Ela não é mais algo comum que a gente olha e diz, isso aqui é uma verdade. Não, agora ela é subjetiva. É o que eu sinto, o meu corpo, as minhas regras. Perdemos a percepção. Quem está entendendo? Perdemos a percepção dessa realidade como um todo. E aí isso começa a ser diluído. Isso tornou o tempo de Elias o tempo mais sombrio da história de Israel. Isso está tornando, Mateus, o nosso tempo, o tempo mais sombrio da história da humanidade. E a primeira coisa que eu gostaria de considerar com vocês, o primeiro ponto, embora era para estar projetado, mas quem sabe à noite a gente projeta, o resumo de tudo isso que nós falamos, o que torna esse tempo perigoso não é a ausência de fé, é a fé acomodada. Ninguém está revoltado.
Todos estão adaptados ao mesmo sistema. Ao mesmo sistema. Então, a cultura inseriu a ideia de que está tudo bem você servir ao seu Deus, desde que você sirva ao sistema. Desde que nós tenhamos muitas coisas em comuns naquilo que a gente consome. E aí a gente senta para conversar sobre coisas comuns. Mas a pessoa tem uma fé totalmente radical, um princípio totalmente diferente. E eu tenho todos os valores e todos os meus hobbies, aquilo que eu... É igual. É exatamente igual. É nesse tempo, Jaque, fluido, dividido, que Deus levanta um homem e um profeta chamado Elias. E sobre essa unção, ele começa a operar naqueles dias. Então eu quero apresentar para vocês aqui, agora do meio para o fim, alguns aspectos dessa unção de Elias que está sobre a igreja e precisa ser ativada de uma vez por todas na nossa vida, porque o contexto é o mesmo e a unção é a mesma para agir e para operar. Quem entendeu até aqui, diga amém. A primeira unção, seu Roberto, de Elias, que está sobre a vida da igreja, a primeira autoridade que a gente vê na ideia de Elias, na vida de Elias, chama-se unção de posicionamento e confronto. Alguém, por gentileza, pode abrir para mim, só para a gente ficar dinâmico, Tiago 4:4. Tiago 4:4. Tiago 4:4. Quem abriu, pode ler bem alto para mim, por favor, quem conseguiu encontrar? Espera aí, acho que eu vou dar o microfone. Preste atenção no que o Maurício leu. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Quem está entendendo aqui? Não dá para ser amigo do mundo. Eu ter todas as coisas compatíveis com os meus amigos que não creem em nada do que eu creio. Não tem como ser amigo do mundo e ser amigo de Deus. É uma coisa ou é outra, senão é uma fé diluída, híbrida. Então, a primeira unção que está sobre a vida de Elias, que recai sobre a vida da igreja, a minha vida e a sua vida nesses dias, é uma unção de posicionamento e de confronto. Nós precisamos nos posicionar, de fato. Não, você está falando para a gente brigar, para a gente ser rude. Não estou falando sobre isso. Estou dizendo que você precisa entender a sua identidade, porque está sobre a sua vida o posicionamento. Porque, felizmente ou infelizmente, nos últimos dias a Bíblia diz que vai ser como no tempo de Noé, onde as pessoas estavam encharcadas com a normalidade da vida e não perceberam o que Deus estava fazendo sobre a vida de Noé. E aí vem o dilúvio. Assim vai acontecer nos últimos dias. Estaremos encharcados com a normalidade da vida e perdemos a percepção de que Deus estava fazendo algo. Então essa dessensibilidade que nós estamos vendo, às vezes uma certa apatia, uma frieza espiritual, não é incomum com o texto bíblico. O texto bíblico diz que algumas pessoas, e grande parte delas, estariam dessensibilizadas. Perderam a capacidade de enxergar o que Deus estava fazendo, porque estavam acostumadas com a sua normalidade, dando-se em casamento, a Bíblia diz, casando, ou seja, a vida normal, filho, casamento, comprando casa, fazendo planos, e ninguém estava percebendo o que de fato estava acontecendo. A unção de Elias viria nesses últimos dias justamente para quebrar essa apatia, essa inapetência, essa falta de apetite que as pessoas têm. E aí, a igreja seria essa bandeira de levantar e denunciar, ei, a vida não é isso. Preste atenção, Deus está fazendo algo, as profecias estão se cumprindo, ainda é tempo de arrependimento. A igreja tem esse papel, porque se não é igreja, o mundo está normatizando a realidade. Vocês estão entendendo? A gente precisa se posicionar. Eu sei que o ser humano ele tem a dificuldade de conflito e confronto. A gente não quer conflito, não quer confrontar ninguém. A gente quer ser... Sabe aquelas pessoas, o amigo de todo mundo? Quem aqui na escola era aquele, tá? O amigo de todo mundo?
Ele conseguia ser amigo do cara X, do cara Y, todo mundo. Ele era o popularzão da escola. Ele fazia meio tipo aqui, outro meio tipo ali. Sabe aquela ideia de um amigo de todo mundo? Não tem como ser cristão dos últimos dias se você tiver medo de perder a sua popularidade ou estiver em busca de aprovação das pessoas. Não dá. Mas se eu falar, mas se eu me posicionar, mas se eu pregar, eu vou ser perseguida. Feliz aqueles que são perseguidos. É justamente para isso que você foi erguido por Deus. Para ser perseguido. Amém? Porque se você não for perseguido, provavelmente você é um amiguinho. Amiguinho de Jezabel. Entende? E aí eu queria chamar a atenção, porque assim, às vezes eu consigo perceber um certo... Sabe quando você olha para alguém assim e fala assim, caramba, essa mulher tem um potencial incrível. Você olha e fala assim, caramba, isso aí se desenvolvido, né? Se tiver um posicionamento, cara, vai ser uma ferramenta absurda na mão de Deus. Eu já vi várias pessoas dessas na minha jornada cristã. Eu olhava e falava assim, esse aí... Mas sabe o que faltava, seu Roberto? O que faltou? Posicionamento. A pessoa, ela não tinha posicionamento suficiente para evidenciar os frutos e a maturidade necessária para serem referências. Tem muita gente que foi chamado por Deus, muita gente, mas falta posicionamento para que ela seja intencional, para que ela gere fruto, para que haja maturidade, para que as pessoas olhem para ela como uma referência. Então tem gente meia boca, é o crente meia boca. Você olha para ele e é gente boa, mas é só isso que você vê. Porque o processo de aperfeiçoamento, o processo de amadurecimento, o processo de gerar uma unção de autoridade, ela para. Ele chega a um certo estágio, aí sabe aquela história, eu fui do futebol, tanta gente que eu vi jogar do meu lado, que para mim era o novo Neymar, era o novo, sabe, mas ficou pela história. Cara, eu lembro, tinha um meia esquerda que eu joguei em Santa Catarina, o Campeonato Catarinense, e tinha um cara, eu nunca vi aquilo na vida, e olha que eu conheço futebol. O cara era muito bom de bola, um canhoto. Você viu o Ronaldinho Gaúcho fazendo aquelas embaixadinhas? Ele fazia, cara, ele fazia dentro do alojamento, pegava as bolas e ficava pá, eu falava, cara, como é que ninguém viu esse cara? E ele era do Rio Grande do Sul. Eu falei, cara, o Internacional, o Grêmio não viu esse cara, não é possível, eu nunca vi ninguém jogar bola como aquele cara jogava. Era absurda a capacidade que ele tinha. Aí você pergunta, ele jogou aonde? De maneira... Não sei. Depois daquele dia, fui embora e nunca mais vi. E talvez fosse o cara mais talentoso que eu vi com meus próprios olhos jogar. É óbvio que é uma comparação, mas durante a minha jornada cristã, eu conheci tanta gente com um potencial em Deus absurdo, mas faltou posicionamento. O cara não levou ao extremo, à renúncia. E aí, foi diluído. Foi diluído pela cultura de Jezabel. Aí se tornou um amiguinho de todo mundo. Sabe aquela pessoa que se você entrar na rede social dela, você nunca imaginaria que ela é crente? É. Nunca. Se você chegar na empresa dela e falar assim, você é crente? Não acredito. Não influencia ninguém. Ninguém. Porque está diluída na cultura de Jezabel. Vamos lá, vamos ser amigos de todo mundo. Vocês entendem? Gente, se você quer uma aula de evangelismo e de posicionamento, é só você trabalhar com o seu Roberto uns 2 dias. Trabalha com o seu Roberto. Eu estava ontem aqui com o seu Orlando, ele falou que vocês estão lá fazendo restaurante. Chegou uma hora lá que a mulher falou que era desviada. Você já vamos orar agora. Ele está contando para mim. Senhor Roberto, vamos orar porque Deus vai dizer que... Rapaz, é isso, meu amigo. E a gente está andando por aí nas faculdades, no trabalho, na escola, em todo lugar, e a gente não se posiciona. Tem uma brecha, parece uma oportunidade, eu não vou ser inconveniente. Mas a unção de Elias é uma unção intencional. Estou vendo a minha sogra aqui. Minha sogra também gosta de fazer amizade e de evangelizar. Bobear já foi. Nunca vi tanto café e tanta amizade que ela tem. Mas quer aprender evangelismo? Vai tomar um café com a minha sogra e só observa. Tem gente que entendeu o mais rápido possível
que não foi chamado para ser bem-sucedido, foi chamado para anunciar um evangelho, uma mensagem. Quem está entendendo aqui? Eu já estou encerrando. Deus está nos confrontando nesses dias a um posicionamento, e eu tenho que te falar, radical. Um posicionamento radical. Mas nós estamos diluídos na cultura de Jezabel, e a gente fala assim, não, mas eu tenho que... Já viu essa história? Na faculdade a gente vê muitos. Tenho que aceitar o diferente, eu tenho que tolerar o diferente. Isso no discurso é, nossa, muito importante. É uma grande virtude. Mas isso, de certa forma, estão imputando na gente uma omissão consciente. Estão calando a nossa voz com o discurso que eu preciso tolerar o diferente. E aí, se você se manifestar de qualquer forma para dizer a sua verdade, para dizer o que você acredita, os seus ideais, você é crucificado. Então, o cristão tem que aceitar o diferente, mas o diferente não aceita o cristão de jeito nenhum. Porque se ele levantar a voz, o pau pega. Então, cuidado, gente. Cuidado com essa ideia de aceitar o diferente, na ideia de que essa é uma tolerância ao outro. E isso, na verdade, é omissão. E a gente está sendo omisso. Então, o espírito de Elias vem para denunciar a neutralidade. Vocês estão com a cara muito fechada, tá doendo? Né? O espírito de Elias denuncia a neutralidade. Então vamos lá, só para a gente fechar esse primeiro tópico. Quem está em busca de aplauso, aprovação dos outros, ser amigo de todo mundo, não está pronto para pregar o evangelho. E aqui a gente divide meninos de homens. Não está pronto. Não está pronto. Esses dias o Diego estava comentando comigo sobre o pastor da Éden, Rodolfo. E falou uma frase para ele que quando ele falou, ele nem sabe, ele falou uma vez para mim, eu fiquei com aquilo na cabeça, depois de um mês, quase 2 meses, eu falei, eu preciso me posicionar por causa da frase que ele falou. A frase do pastor Rodolfo foi assim, hoje em dia as pessoas estão brigando pelo púlpito e esquecem que tem um púlpito nas suas mãos e não fazem nada. Aí eu pensei, o que eu estou fazendo com as minhas redes sociais? Hein? Aí eu percebi que os conteúdos que eu postava eram em colaboração com a igreja. Qualquer coisa que era sobre Deus era em colaboração com a igreja. Eu falei, cara, tem alguma coisa errada aqui. Eu falei, vou separar o meu perfil de terapeuta para não dar problema. E vou agora, de maneira intencional, usar o meu perfil só para evangelizar. E aí eu fiz isso. Eu tô fazendo uns cortes de uns vídeos meio ruins, né, igual do Diego, mas tá saindo. E Deus falou para mim, feito é melhor que perfeito. Porque para mim tinha que ser tudo no detalhe. Eu falei, não, eu vou rasgar. Eu peguei umas palavras de uns 4, 5 meses atrás. Falei, tem alguma coisa que pode ser uma mensagem? E cortava, e lançava. Eu falei, a minha rede social, ela vai ser uma ferramenta daquilo que eu acredito. E se o povo ficar falando, mas tá aparecendo demais, tá... Não importa. Se você não aparece, fala. Se você aparece, fala também. Então nós precisamos, não só nas redes sociais, mas em todos os lugares, fluirmos através da unção de Elias. Efésios capítulo 6, 19 e 20, Paulo ora para que Deus dê ousadia, para que ele não se cale. Olha a intensidade da responsabilidade que esse cara tinha. Você já orou? Eu vou ser sincero, eu nunca orei essa oração. Deus, eu oro para que o Espírito Santo não me permita em nenhum momento sucumbir às pressões, às críticas, ao levante do inimigo. Eu não posso me calar de forma alguma. Eu nunca orei dessa forma, eu vou ser bem sincero. Mas quando eu vi que Paulo estava orando para que ele não desfalecesse, porque ele tinha uma mensagem para pregar, eu falei, meu Deus, o levante é muito maior, a influência é muito maior, tentando calar a nossa voz. Paulo entendeu e começou a orar de maneira intencional. Não deixe eu calar a minha própria voz. Essa unção está sobre a igreja dos últimos dias. Quantos creem nisso? Aleluia. Eu vou caminhando para o fim, que o povo está sentindo. Imagina a tarde, meu Deus, vamos lá. A segunda unção que está sobre a vida de Elias, depois de entendermos o contexto de Elias sendo parecido ao nosso contexto, é a unção de restauração. Restauração. Vamos lá, alguém pode me ajudar? 1 Reis 18:30. E a outra pessoa vai para mim em Ageu 1:3-11.
Uma pessoa, 1 Reis 18:30, outra pessoa, Ageu 1:3. Ageu tá na Bíblia, tá? Às vezes você passa, é tão pequenininho que você nem sabe que ele tá na Bíblia. Ageu 1:3-11. Quem encontrou 1 Reis 18:30? Peraí. O microfone aqui. Depois quem vai em Ageu, por favor. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Quem achou Ageu? Ageu? 3-11? Peraí, antes eu sei de você. Então vamos prestar atenção no texto que ele falou. Por isso, a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acampamento? Enquanto a minha casa continua destruída, agora assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe o salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Subam ao monte para trazer a madeira. Construam o templo para que eu me alegre nele e seja glorificado. Até o 11, né, amigo? Peraí. Tá. Vocês esperam muito, mas eis que veio pouco. E o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei com um sopro. E por que eu fiz? Pergunta o Senhor dos Exércitos: por causa do meu templo, que eu ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Nos campos e nos montes provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz, e também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. O primeiro texto fala sobre a restauração do altar. Então, antes do fogo cair no Carmelo, Elias teve que restaurar um altar que estava destruído. Entende? Antes da manifestação poderosa de Deus naquele lugar, Elias foi treinado no Monte Horebe. Às vezes nós estamos numa expectativa muito desonesta para com Deus. Porque nós queremos o poder, nós queremos o fogo, nós queremos a unção, mas nós não reconstruímos o altar. A unção de Elias que está sobre a igreja dos últimos dias, em primeiro lugar, vai se posicionar. Em segundo lugar, vai entender que é necessário restaurar o altar da adoração. E aí o texto que a Jéssica leu é um texto pesado. Depois chega em casa e lê de novo, Ageu. Eles estavam cativos na Babilônia. Depois de 70 anos, são liberados para voltar e reconstruir toda a sua história. Neemias reconstruindo o templo, Esdras reconstruindo a lei, e Zorobabel ali com Ageu reconstruindo também Neemias os muros, né? E Zorobabel e Ageu reconstruindo o templo. O que acontece? Eles começam a reconstrução do templo, porque inclusive Deus permite que eles voltam do cativeiro com muitos materiais para reconstruir o templo. Eles não voltam de mão vazia, Deus dá o subsídio para reconstruir. Começam a fundamentar o templo, então toda a parte de alicerce, 2 anos, depois vem um levante dos samaritanos, ele entende que aquele levante é uma ideia de que talvez não seja o tempo necessário, eles param por 16 anos a reconstrução. Deus tem que levantar o profeta Ageu para dizer: deixa eu dizer uma coisinha para vocês aqui que eu acho que vocês não entenderam. Vocês estão preocupados com casas, ou seja, com as suas casas, com o fino acabamento. Esse fino acabamento, ele estava dizendo a respeito de umas madeiras que eles ganharam. Madeiras essas que só tinham na casa de reis, Dima. Imagina você entrar numa casa e você fala assim: caramba, o negócio aqui é fino. Uma pessoa para ter uma madeira dessa é alguém extremamente importante. Era só casa de reis que tinham esse tipo de madeira. Aí a Bíblia diz que depois que eles entendem que parece que não é o momento de reconstruir o altar e o templo, a vida de adoração, a vida espiritual, o que eles fazem? Eles pegam as madeiras de fino acabamento que era para o templo e começam a usar dentro de casa. Olha o pecado.
E aí vem o profeta Ageu e diz, vocês estão levantando casas de fino acabamento e esqueceram a casa de Deus em ruína. E aí ele vem e continua dizendo, aquela expressão, o saquetel furado, daquelas versões dos mais antigos. Você coloca aqui no bolso, mas não fica, não prospera. Trabalha, o negócio vai embora. E Deus falou, eu estou por trás dessa escassez. Eu mexi no campo, mexi no gado, mexi em tudo. Por quê? Porque vocês esqueceram do altar. Vocês esqueceram da reconstrução, da relação, da vida espiritual. A primeira ordem não era reconstruir os muros, não era reconstruir a cidade. Deus falou, vocês vão voltar. E por onde vocês começam? Por lugar mais importante, o templo. O templo era o lugar mais importante. Comecem por ele. Aí vem uma pequena luta, eles falam, eu acho que não é o momento. E aí eles começam a se preocupar com a sua própria sobrevivência. E Deus fala, é por isso que não há satisfação. Se eu trazer para os nossos dias, e agora eu quero ser bem interpretado, tá? Mas se eu trazer para os nossos dias, Deus vai permitir, para que a igreja se desperte, de que você sofra por algumas insatisfações divinas. Não vou ser profeta do caos aqui e falar que Deus vai tocar nas suas coisas, não é sobre isso, mas estou dizendo, você vai fazer, mas não vai ter satisfação. Deus não vai permitir a satisfação plena do coração, porque existe alguma coisa que precisa ser colocado no lugar certo. Ah, mas eu estou bem financeiramente, mas ainda não sei, agora é meu casamento que não está bem. Não, agora meus filhos estão... Sabe aquela coisa? Não está cheio, não está satisfeito, e você fica pensando, o que eu não fiz ainda? Qual vigília que eu não participei? Eu não sei, é Deus permitindo uma insatisfação santa para reorganizar o nosso coração, para que a gente não imagine que fomos chamados para correr atrás da sobrevivência. O maior pecado do ser humano é se preocupar e gastar a sua vida inteira com medo de passar necessidade. Por isso ele abandona tudo, inclusive Deus, e o chamado de Deus, porque ele precisa cuidar da sua sobrevivência. Eu repito o que um dia Deus falou no nosso coração, já até citei isso na igreja. Um dia Deus falou pra gente lá no nosso restaurante, no bistrô. Falou assim, eu levantei esse lugar não para garantir a sobrevivência de vocês, mas para dar o suporte do chamado que vocês carregam. Se um dia vocês imaginarem que esse negócio aqui é que vai trazer a sobrevivência, vocês vão perder o que eu fiz. Isso aqui vai garantir, vai sustentar o chamado de vocês, não vai garantir sobrevivência de nada. Então, enquanto ele está aberto, nós estamos sabendo que Deus vai prover todas as coisas. Por quê? Porque o nosso coração precisa estar alinhado lá. Então, só quero chamar a atenção de vocês aqui, porque isso falou profundamente no meu coração. Tem gente que está sofrendo insatisfações e não sabe mais o que fazer. E essa insatisfação vem da parte de Deus. Eu só vou ser feliz quando meu marido fizer isso. Eu só vou ser feliz quando eu tiver aquilo. Não sei o que. Aí você vai no final. Mas quando eu casar, mas quando eu tiver a casa, mas quando eu aquilo. E não supre. Isso é Deus dizendo, enquanto não erguer os altares, enquanto não entender o chamado e o propósito, não vai ter satisfação. Aí você pode dizer assim, então depois que Deus organizar as coisas, eu vou ter satisfação nas coisas. Não, você vai aprender que a satisfação está em Deus. E aí você pode passar por algumas coisas que você vai chamar de levantes. E o seu coração vai estar no lugar certo. E você não vai temer, porque Deus está contigo. Posso ouvir um amém por isso? Antes de aparecer no Carmelo, Elias foi gerado no ribeiro de Querite. Mais 2 pontos e agora eu encerro. Mesmo porque as mulheres da cozinha nem falou que está pronto, daqui 2 horas só. Então nós vamos orar aqui mais 2 horas depois. Terceira unção que está sobre o espírito de Elias, profetizado sobre Malaquias, que nós estamos debaixo dela. Unção de autoridade. Você pode repetir comigo? Unção de autoridade. Mais uma vez eu pedi a colaboração de vocês. Tiago, capítulo 5, versículo 17 e 18. Alguém pode ler, por gentileza.
Tiago 5. Aqui, vamos ver se a Ana está esperta. Vai lá, Ana. Tiago 5, 17 e 18. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse. E não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu os seus frutos. Eu acho interessante que Tiago começa, ao invés de falar do grande poder sobre Elias, ele fala, Elias era humano como? Porque às vezes você pode superdimensionar, mas esse cara, não dá, né? Elias era humano como qualquer um de nós. Orou e parou a chuva. E depois de 3 anos, ora de novo e a chuva volta. Isso, sabe o que é? Isso está falando sobre alinhamento. Está falando sobre autoridade espiritual. É alguém que estava alinhado ao relógio de Deus. Vocês estão entendendo por que é importante entender sobre qual unção nós estamos fluindo? Porque senão você vai estar aí aleatoriamente, mas existe um relógio de Deus, um alinhamento de Deus, e aí quando você entende, você flui a partir dessa unção, dessa autoridade. Eu coloquei aqui outros versículos para referendar, mas vamos ficar por aqui mesmo. Lembra quando Jesus escolhe os discípulos? Ele fala assim, ide e anunciai que o reino de Deus chegou. Cure o enfermo, ressuscite o morto, cure o leproso. Existe autoridade outorgada à igreja e a nós. Vocês entendem isso? Mas por que a gente não crê na oração que a gente faz? Vou orar, será que eu oro? Mas não orar, mas será que isso vai funcionar? Não vai funcionar. Não entendeu a autoridade que foi outorgada a ele. Então a primeira coisa que nós entendemos é que Elias entendeu a autoridade. E a Bíblia diz que foi Deus que mandou ele orar para que parasse a chuva? Foi Deus que mandou ele orar ou não? Não. Olha só que coisa curiosa. Não foi Deus que falou, vai lá e faça isso. Por que ele fez e aconteceu? Porque ele estava consciente a respeito da unção de autoridade que ele carregava. E aquilo tinha um benefício que desaguava na vontade de Deus. Esse homem ora. E algo poderoso acontece. Unção de autoridade. A última colheita será marcada pela oração que governa ambientes espirituais. Porque a nossa luta não é contra carne e nem sangue. Vocês estão entendendo? Por que eu preciso orar consciente da autoridade da unção de Elias que está sobre a minha vida? Porque a minha luta não é contra... Eu estou com dor de cabeça, eu estou com enfermidade X, olha, ou eu perdi o emprego, olha, mas o fulano me prejudicou. Não é contra a pessoa. O meu casamento não vai bem, a minha empresa agora não sei o quê. Não é contra essas pessoas, não é contra essas coisas. A nossa autoridade é nas regiões celestiais, em principados e potestades. E se nós estivermos escondidos em Cristo, o mundo espiritual para te ouvir. Mas a nossa mente está tão materialista, está tão carnal, está tão... que a gente esquece sobre qual ordem nós somos chamados para fluir. A unção de Elias é a unção de autoridade, uma oração que governa ambientes espirituais. Quantos são espirituais aqui nessa manhã? Diga, eu preciso fluir nessa unção espiritual. Eu encerro. Eu chamo até os meninos para cantar, porque eu já passei por isso. Tinha pregação que eu falava assim, eu vou subir para cantar o quê depois disso? Eu falava, meu Deus, o pastor só deu lapada, agora eu vou cantar o quê? Tem misericórdia de mim, Jesus. Eu encerro o último ponto, meus amigos. Malaquias 4:6 fala sobre uma unção de reconciliação. Preste atenção nisso, Roberto, como é poderoso. Malaquias 4:6 diz assim: Ele fará que o coração dos pais volte para seus filhos e o coração dos filhos volte para os seus pais. Uma unção de reconciliação. Aí você pode perguntar, que unção é essa? Antes do grande e terrível dia do Senhor, Deus não promete espetáculo espiritual, Deus promete cura nas relações. Olha o quanto isso é forte. O espírito de Elias vem para restaurar vínculos quebrados. Está falando sobre uma unção transgeracional. Essa é a palavra que eles têm usado. Sabe o que isso significa?
Os últimos dias vai ser marcado por famílias curadas e por transições espirituais bem estabelecidas. O que isso significa? Significa que eu sou pai de família e Deus me levantou como filho. A minha esposa crente em Deus, a minha filha e o meu filho crente em Deus, o filho do meu filho e da minha filha crente em Deus, o filho do filho crente em Deus, porque na história de Israel houve muita transição interrompida. Lembra aquela na época dos juízes? Era um juiz bom, logo o povo estava abençoado. Mas entrava outro juiz e o povo caía de novo. Aí agora na época da monarquia, era um rei que agradava o coração de Deus, mas passava 40, 50, 80 anos, o próximo sucessor não agradava a Deus, não conhecia a Deus, e a nação ia para baixo. O plano de Deus era impactado por rupturas na transição geracional. O que o espírito de Elias está sendo profetizado aqui em Malaquias é: os últimos dias serão marcados por famílias curadas e as transições geracionais não vão ser interrompidas. Um povo numa sucessão inquebrável até a volta de Jesus. A minha casa, a sua casa, os filhos louvarão e honrarão a Deus porque fazem parte de uma unção específica para esse tempo. Uma cadeia de famílias que preparam a sua sucessão. Está falando sobre avivamento familiar. A sua casa, a sua família é chamada por Deus para viver a partir de um avivamento espiritual. É por isso que os grandes teólogos vão dizer que o avivamento dos últimos dias não vai acontecer nos grandes templos, mas acontecerão nas casas. Fluirão das casas. E eu vou te explicar por que isso vai acontecer na pregação da tarde. Você vai ficar com essa pergunta na sua cabeça. Unção de posicionamento e confronto, unção de restauração, unção de autoridade e unção de reconciliação. Que a gente entenda isso de uma vez por todas. E no nome de Jesus, que a igreja seja despertada a se posicionar de uma maneira muito mais intencional, porque nós estamos debaixo de uma grande autoridade. Amém, meus amigos? Eu queria orar nessa hora. Se você puder, quem puder se colocar de pé. Eu queria orar. Aleluia. Eu não vou chamar ninguém à frente, nem pedir para as pessoas tomarem uma atitude de fé. Eu sei que Deus pode te alcançar onde você está. Mas talvez esse seja um dos pedidos de oração que a gente vai orar durante esse ano inteiro na nossa sala de oração, viu, Jaque, na terça-feira? Que a unção de Elias esteja sobre a vida de cada um de nós, que a gente tenha consciência do que nós estamos carregando nesses últimos dias. Então eu sei que hoje a ideia desse acampamento era a unção de Elias e o despertar de uma geração. Agora faz sentido o tema, né? Que Deus desperte cada um de nós, de verdade. Que a gente não negocie mais o nosso chamado. Que a gente não fique fazendo conta. Hoje dá, hoje não dá, hoje eu quero orar, hoje não vou orar. Sabe, que a gente pare com essa ideia, que a gente se renda totalmente e se incline àquilo que Deus está fazendo, porque Deus está em missão. E nós também estamos em missão.